Deixa eu só colocar o comentário para a gente poder começar. Acho que foi fixar comentário. Beleza. Acho que foi. A conexão tá um pouco ruim, mas entrou. Então, estamos ao vivo no Facebook. Boa noite para o pessoal do Facebook e boa noite aqui para o pessoal do Insta. O comentário já está fixado, né? O assunto da nossa live de hoje, que vai ser como você pode melhorar as suas dívidas. Como você pode dar uma amenizada nessa situação que é simplesmente um caos, simplesmente complicada. Porque ter dívidas, ter parcelas enormes, prazos intermináveis, acabam com a nossa vida, acabam com a nossa saúde emocional. Então, se a gente conseguir achar uma maneira de melhorar essa situação, uma maneira de diminuir, né, esse sofrimento, já vai fazer uma grande diferença na nossa vida financeira. E é isso que eu quero ajudar vocês. Boa noite, pessoal. Vou começar então com a minha apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca e aqui a gente conversa sobre maneiras de você melhorar a sua relação com o dinheiro. Eu provo para vocês que você não precisa cortar gastos para poder organizar a sua vida financeira e começar a juntar dinheiro. Que você precisa aprender a gastar da maneira correta. Essa que é a grande diferença. E assim, e uma coisa que atrapalha muito a nossa vida financeira e que fica puxando a gente para baixo, que fica assim, sabe, nos desafiando, é a parte de dívidas. Ter dívidas, empréstimo consignado, empréstimo comum, financiamento de casa, financiamento de carro, qualquer coisa desse tipo atrapalha demais a nossa vida financeira, atrapalha demais o nosso orçamento e impede que a gente consiga alcançar, né, o nosso objetivo, que é o quê? Ter dinheiro para comprar tudo que a gente deseja, comprar uma casa, comprar carro, fazer viagens maravilhosas. E para a gente ter dinheiro para isso, a gente não pode ter a dívida puxando a gente para baixo. A gente não pode ter aquela pedra no nosso sapato. Então, hoje vamos falar sobre esse assunto, sobre essas questões que estão assim, ó, tirando o nosso sono, que são as terríveis, as temidas dívidas. Oi, Wellington, boa noite Raquel, boa noite Iago, boa noite Gabi. Vamos começar então, gente. Eu queria começar falando inicialmente o que significa uma dívida. Porque assim, analisando de maneira fria, você acha que dívida é aquele dinheiro que tá lá, que o banco tá comendo do seu salário, que você nem queria ter entrado naquilo. Você se meteu naquela dívida, só que aquilo está te atrapalhando, aquilo está assim, te deixando angustiado. Só que isso, na verdade, gente, é o quê? A dívida, ela é um reflexo que a sua vida financeira nesse momento, ela tá um caos. Ela é um reflexo de que você precisa urgentemente parar toda a sua vida, parar toda a forma como você lida com o dinheiro e organizar isso. Porque se você não fizer isso agora, a situação pode piorar. Quer dizer, pode não, eu acho que vai piorar. Então, percebe que a dívida, ela é um sintoma? Percebe que a dívida é tipo uma febre, quando você tem uma doença, alguma coisa no seu organismo não tá bem, alguma coisa ali está fora da normalidade e aí você tem uma febre. Sendo que essa febre, ela é um sintoma de que o seu corpo, ele não está funcionando como ele deveria funcionar. Só que aí você vai lá e toma um remédio pra febre. A febre passa. Você não curou aquela questão inicial. Você não foi na raiz. Você só curou aquele sintoma. Sendo que daqui a algum tempo, aquela febre, ela pode voltar novamente. Porque consegue entender que você não foi na raiz, você não foi lá e eliminou a doença. Você só passou um pano quente ali, sabe? Tapou o sol com a peneira. É isso que você faz com a sua dívida quando você não entende como a sua dívida surgiu. Quando você não vai estudar, entender, sabe, a sua vida financeira e refletir. Poxa, como que eu entrei nessa dívida? Por que eu entrei nisso? Por que eu parcelei durante tantos meses? Se você não parar e fizer essa reflexão, você está apenas tomando um comprimido para a febre. E aí, daqui a algum tempo, você até consegue sair da dívida. Você vai lá, demora 5 anos, você se livra dessa dívida, paga tudo que você tinha lá acordado com o banco.
Só que assim que você termina de pagar essa dívida, você se mete em outra, ou às vezes, até mesmo antes do término desse contrato, você vai lá e pega um novo financiamento, pega um novo empréstimo, tenta aumentar aquela parcela de alguma forma, né, para poder ter mais dinheiro com você. E tudo isso acontece por quê? Porque você não parou para poder analisar, você não viu a doença, você só olhou pro sintoma. Então, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente nesse momento é isso. Se hoje você tem uma dívida, se hoje você tem algum tipo de financiamento, empréstimo ou qualquer coisa, parcelamento no seu cartão de crédito, tudo isso são dívidas. E por que essas dívidas estão na sua vida hoje? Você tem que parar e refletir e começar a entender da onde que isso surgiu, tá? E aí, quando você começa a enxergar a sua vida financeira e entender como que essa dívida surgiu no seu orçamento, você tem como atacar diretamente na raiz. Agora, se você não fizer isso, vai ficar muito complicado, porque você vai lá, termina uma dívida, e daqui a algum tempo você se mete em outra, tá? Porque a doença vai continuar aí no seu organismo, o seu orçamento vai continuar instável, vai continuar doente, e não adianta tomar um remédio. O remédio vai curar de forma temporária. E a saída é você curar na raiz. Então tá, mas aí tem uma grande diferença. Tem dois tipos de dívidas. Tem aquela dívida que é controlada e tem uma dívida que ela não é controlada, que ela já passou da sua vida, você já perdeu a noção dessa dívida e às vezes você nem quer mais saber dela. Largou lá e tá esperando os 5 anos para poder caducar. Quando a dívida é controlada, é aquela dívida que você colocou no seu orçamento. Vamos supor, você foi lá e financiou um carro. E aí você pagou uma parcela, você está pagando, né, uma parcela de R$1.000 todo mês para poder ter esse carro. Esse financiamento hoje, ele cabe no seu bolso. E aí você paga isso durante vários meses. Ela é uma dívida, tá? Então esse financiamento, ele sim é uma coisa que você não tinha o dinheiro para poder pagar tudo à vista. Então está hoje considerando-se uma dívida no seu orçamento. Só que você tem um salário, você consegue pagar essa dívida. Beleza. O segundo tipo de dívida é a dívida que você não controla mais. Ela sai do seu orçamento. Por quê? Porque o seu salário é R$2.000, as suas contas todas somadas passam esses R$2.000, você tem um total de boletos de R$2.500 a R$3.000, e aí você não tem mais como pagar. Aí você começa a decidir, isso aqui eu vou pagar, isso aqui eu não vou pagar. Então, a partir desse momento que você começa a fazer escolhas de qual boleto você vai pagar ou não, isso significa que você não tem mais controle sobre as suas dívidas. Elas passaram do seu controle. E aí, a partir desse momento, você começa a pagar juros, você começa a deixar de pagar a dívida, né? Aí o nome fica sujo, ou senão você paga um mês, outro mês você para de pagar, você paga, fica revezando, né, uma coisa e outra. Aí, quando larga de vez, não quero mais pagar isso aqui, não dá mais conta. Pode perder o carro, se for um financiamento de carro, pode perder uma casa, se for financiar uma casa, ou se for cartão de crédito, ou se for cheque especial, você para de pagar. Aquilo ali fica aumentando, juros sobre juros, aí ficam te ligando, cobrando, seu nome fica sujo, o seu score vai lá para baixo. Então, assim, isso já é um sinal que a sua vida financeira já tá, olha, totalmente um caos, totalmente fora do seu controle. Beleza. Só que no primeiro caso, quando você tem o controle dessa dívida, você acha que tá tranquilo. Não, Bianca, eu tenho essa dívida aqui no meu financiamento, tá tudo certo. Só que se de repente você recebe uma mensagem da sua empresa falando o seguinte: olha, a partir desse mês a empresa ela vai reduzir o salário dos funcionários. E agora o seu salário vai reduzir em 50%. Olha só a situação. Antes você contava com aquela parcela de R$1.000 para poder pagar o seu empréstimo, né, do carro todo mês. E agora o seu salário reduziu 50%. Como que você vai pagar o financiamento do seu carro? Consegue perceber que essa dívida, que até mês passado era uma dívida controlada, era uma dívida que estava dentro do seu orçamento e depois de algum tempo ela perdeu o controle? Depois de algum tempo você não tem mais como pagar isso. E aí você faz o quê? Ou para de pagar e perde o bem, ou senão você pega emprestado com outra pessoa, ou deixa de pagar o mercado, vai pagar a luz, o que você vai fazer na sua vida? Consegue perceber que tanto a dívida controlada quanto a dívida que não é controlada, os dois tipos são perigosos,
são ruins para o seu orçamento? Então, assim, quanto menos dívidas, mesmo que controladas, você consiga não começar a ter a dívida, não começar a ter um financiamento, não entrar em empréstimo, mesmo de carro, mesmo de casa, é a melhor solução. Sempre que você tiver a oportunidade de avaliar, será que vale a pena eu pegar um empréstimo? Ou será que vale a pena começar a juntar o dinheirinho? E aí eu vou juntando, aplico esse dinheiro e quando chegar a hora certa eu vou lá, pago sua vista? É bem melhor, sabe? Você vai estar demorando um pouco mais para ter aquele bem. Vamos supor, você quer um carro. Se você se meter no financiamento do carro, você vai conseguir o carro agora, esse mês. Só que se você esperar 1 ano ou 2 anos e for acumulando aquele dinheiro, ou às vezes nem precisa acumular o valor todo. Às vezes uma boa parte para poder dar entrada no carro já faz uma grande diferença. E aí quando você vai financiar, você financia pouca coisa. E aí na hora de você anotar na sua planilha lá o financiamento, esse valor não vai comprometer tanto assim o seu dinheiro, sabe? Não vai comprometer tanto assim o seu salário, porque o prazo é bem reduzido. E aí a chance que você tem de conseguir mandar, né, nesse orçamento é bem maior. Agora, quando você parcela durante muito tempo, gente, essa dívida ela corre um sério risco de perder o controle. Porque você não sabe o futuro. O seu emprego não é estável, sabe? Até o seu salário, mesmo que tenha um salário estável, de repente pode acontecer alguma coisa e reduzir o salário, a gente não sabe a situação, sabe? Então é complicado você querer assumir uma parcela muito, não é muito alta, mas muito longa, num prazo muito grande, que isso sai do seu controle. E aí começa o desespero. Aí começa uma vida financeira que até então estava equilibrada, que até então estava tranquila, começa a ficar totalmente desorganizada, uma bagunça, tá bom? Então, beleza. Eu defini pra você o que é uma dívida controlada e o que é uma dívida descontrolada e que as duas dívidas são péssimas. Então, evitar a qualquer custo a dívida. Sempre priorizar, pagar à vista, acumular o dinheiro antes, por mais que seja difícil, por mais que você ache que, não, Bianca, vai demorar muito. Paciência é primordial. Aí, beleza. Eu queria falar também sobre a diferença entre dívida judicial e dívida extrajudicial. Porque, gente, tem uma grande diferença. Quando você tem uma dívida no cartão de crédito e aí você não paga esse cartão, de repente você não tem mais dinheiro, o cartão ficou lá te cobrando, te ligando, fazendo ameaças, que inclusive você tem que ficar bem de olho em relação a isso, porque a empresa de cobrança, ela tem o direito de te cobrar, mas ela não pode te ameaçar, ela não pode te humilhar, ela não pode te constranger, tá bom? E aí, ela tá lá te ligando, beleza, te cobrando, é o direito dela, só que você não paga mais, você não tem como pagar esse cartão. A empresa, ela pode então te processar, ela pode então, através de ações judiciais, te cobrar esse dinheiro que você não pagou? Sim, tá? A empresa pode fazer isso, ela pode ir lá e cobrar. Só que isso acontece na maioria dos casos? Não, isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque a empresa, ela só vai tentar entrar com uma ação judicial, te cobrar através de ações, né, de processos, quando ela enxergar que o valor que ela vai recuperar vale a pena. Aquele valor realmente é alto, que vai compensar a empresa de cobrança pagar um advogado, pagar custas judiciais, ter todo esse trâmite, sabe? Todo esse tempo para poder te cobrar o dinheiro. E por isso que na maioria dos casos, os bancos, eles não entram com ações judiciais para poder cobrar empréstimo de cartão de crédito, empréstimo de cheque especial, de financiamento, dependendo do valor que você pegou, tá bom? E por isso que essa dívida é resolvida de maneira extrajudicial. E como que é essa maneira? É aquela nossa velha conhecida maneira. A empresa te liga, a empresa te cobra, você fala que vai pagar, ou você negocia, aí você não paga, o seu nome fica sujo, e aí depois de 5 anos a empresa é obrigada a tirar o seu nome de lá, tá? Então assim, e com isso, eu tô querendo dizer pra você não pagar então a dívida. Já que não vai me cobrar, Bianca, já que eu posso esperar esses 5 anos aí, que você falou, que a dívida, que o banco não vai me processar, eu posso então deixar isso pra lá? Não, não é isso que eu quero dizer. Lógico que não. Eu só quero te mostrar que o banco, ele não vai entrar com uma ação judicial para te cobrar um empréstimo de 3 mil reais que você pegou lá com ele e não pagou. Mas isso não quer dizer que ele não possa ter outros meios de te cobrar isso, sabe? Ele pode usar outros artifícios. Ele pode negativar o seu nome,
reduzir o seu score no mercado, a sua pontuação fica reduzida. E aí quando você quiser pegar um outro empréstimo ou qualquer tipo de financiamento, você não consegue, porque o seu nome fica naquela listinha negra, sabe? De pessoas que são inadimplentes. E aí isso fica ruim pra você. Então, por mais que o banco não possa, aliás, não possa não, que ele ache melhor não entrar com meios judiciais para cobrar, ele pode usar outros meios para poder cobrar essa dívida de você, tá? Então, beleza. Passamos então pela dívida judicial, extrajudicial, dívidas controladas e dívidas descontroladas. Agora vamos falar por que a dívida atrapalha o seu orçamento. Olha só, tem 2 motivos que as dívidas acabam, que elas detonam a sua vida financeira. O primeiro motivo é o seguinte: a dívida, ela fica reduzindo o seu poder de compra. Mas como assim, Bianca? Ela reduz o poder de compra? Porque vamos supor o seguinte: você tem lá uma dívida, você pegou emprestado com o banco R$1.000. E aí o banco vai te cobrar R$3.000 para aquele empréstimo. Então, consegue entender que você agora pegou 1.000 e está devolvendo 3.000. Então, você teve uns juros de 3 vezes esse valor. Então, o seu poder de compra, ele diminuiu. Então, percebe que o seu orçamento, ele tá ficando mais lento. A sua vida financeira, ela não consegue ter crescimento, ela não consegue ter evolução. Porque você tá sempre reduzindo o seu poder de comprar, o seu poder de gastar o dinheiro. Porque você está usando o seu dinheiro para pagar juros. Consegue entender a diferença dessa pessoa que tá ali pagando os juros desnecessários? Gente, sabe aquele morro do Careca, lá em Natal? Uma vez eu fui em Natal, tinha um morro do Careca lá. Aliás, tinha não, ainda tem. E aí, antigamente, a gente podia subir aquele morro, sabe? Chegar até lá em cima. Eu acho que hoje em dia nem pode mais, proibiram de subir nesse morro. Só que esse morro, quando eu fui a primeira vez, não tinha corda. Aí a gente ficava subindo o morro e era uma dificuldade de subir aquilo. Sabe por quê? Cada passo que eu dava pra cima, era 2 para baixo. Aí eu subia 1, caía 2. Era horrível, ficava eu, a minha irmã, meu pai tentando subir, sabe? A gente rindo, brincando. A gente não conseguia subir, ficava horas e horas ali. E era muito difícil. E a mesma coisa com a sua vida financeira. Se você tem dívida hoje, cada passo que você dá pra cima no morro, sabe? Cada vez que você junta um dinheiro, você quer melhorar a sua vida, a dívida vai lá e ela dá 2 passos para baixo. Porque a dívida, ela vai tirar o seu dinheiro. Ela vai diminuir o seu poder de compra. Então, consegue entender que por mais que você fique avançando, você dá um passo para cima, cai 2 para baixo. Dá um passo para cima, 2 para baixo. E aí não adianta. Você não vai conseguir evoluir. Você não vai conseguir ficar rodando e não vai sair do lugar. Então, a dívida, ela fica te prejudicando, ela fica diminuindo o seu dinheiro. Mas então, Bianca, como é que eu vou fazer? Nesse caso lá do Morro do Careca, colocaram uma corda, sabe? Na lateral assim do morro. E aí essa corda, ela ajudou que todo mundo conseguisse subir. Porque agora com a corda, a gente vai lá, consegue puxar a corda assim, sabe? E aí eu vou subindo o morro. A corda então deu pra gente uma possibilidade de não ficar caindo. A gente só sobe, só vai conseguindo progredir até chegar lá em cima. E é isso que eu quero te dar agora. Eu quero te dar uma corda para você conseguir chegar lá em cima no topo. Que é o quê? Que é a sua evolução financeira, que é você dominar o seu dinheiro sem precisar ficar caindo, sem precisar ficar descendo, sabe? Porque hoje, se você tem dívida, hoje, se você tem empréstimo, qualquer tipo de empréstimo, financiamento, consignado, parcelamento, tudo isso tá fazendo que você caia no morro. Você tá descendo, sabe, o tempo todo. E aí vai ficar tão difícil você conseguir juntar dinheiro. E aí tudo que eu falo pra você aqui, sabe, todas as estratégias que eu te dou, não vai dar certo. Porque você tá, olha, dando um passo pra frente e descendo 2, tá bom? E aí, gente, uma outra coisa que é ruim quando você tem dívida. Eu falei dessa parte, né? Que você perde o seu poder de compra. Porque pagando juros, você tá tirando dinheirinho do seu bolso. Um dinheirinho que poderia estar sendo usado pra quê? Pra investir, para juntar para sua casa própria, um dinheirinho que você poderia estar usando para viajar com a sua família, fazer uma festa de aniversário, comprar um presente, várias coisas. E é dinheiro que você está pegando e dando pro banco. Olha aqui, banco, toma esse dinheiro. Olha, trabalhei o mês todo, toma. Toma porque eu não sei usar meu dinheiro, eu não sei. Toma para você que você é mais esperto. É isso que você está fazendo, gente. Então, quanto antes você acordar e falar assim, Bianca, eu não quero mais dar dinheiro pro banco. Chega, me ajuda, me ajuda.
me joga essa corda aí que eu tô precisando. Porque já chega do banco levar meu dinheiro. E é essa hora que você, sabe, vira sua ficha, dá aquele estalo e a sua vida financeira muda. Porque você começou a ter uma atitude diferente. Você começou a pensar, a enxergar novas possibilidades. E aí, a dívida, ela não te puxa mais para baixo. Porque você começa a ter chance, sabe, de mudar a sua vida financeira. E aí, como eu falei, a motivação, gente, ela te ajuda demais nesse momento. Porque quando você tem o seu emocional, quando você começa a não deixar a parte de tristeza, de depressão, qualquer coisa que te dá na hora, porque eu faço ideia como que seja. Quando você tá com dívidas, quando você tem empréstimos, quando você olha o seu salário, você recebe lá todo mês R$2.000. E aí o banco vai lá e desconta R$600 do seu salário pra pagar empréstimo. Você fica só com R$1.400. Pô, gente, é horrível. Você olha aquilo e fala assim, caramba, eu trabalhei o mês todo, R$600 já foi embora. Eu não quero isso pra mim. Aí o que acontece com você? Além de você perder seu dinheirinho, você foi lá ficar triste, aí fica desmotivado, aí vai trabalhar, sabe? Meio assim pra baixo. Aí as pessoas te chamam pra sair, você não quer, não, tô sem dinheiro. Aí chega em casa triste, aí não quer mais fazer nada da vida, e aí a sua criatividade cai. Assim, você não passeia mais, não conversa mais com os amigos. Consegue perceber que a sua atmosfera, ela fica totalmente negativa, a sua vibração fica ruim. Tudo porque o seu salário tá ali, ó, te apertando, você não consegue mais ver solução. Então, o seu emocional, ele fica muito abalado e muito comprometido, gente. Quando você começa a ter dinheiro, quando você começa a organizar. Quando eu falo dinheiro, não é ser rico, não é ser milionário, nada disso. Ter dinheiro é quando você vai lá, recebe o seu salário, você paga todas as suas contas e sobra dinheiro. Você fala assim, caraca, eu tenho R$2.000 aqui, eu paguei tudinho e sobrou aqui R$500. Agora eu posso pegar esse dinheiro e investir no meu futuro. Esse R$500 aqui, eu vou colocar lá no Tesouro Direto, eu vou colocar no CDB, eu vou colocar em algum lugar que vai render, e aí mês que vem eu já vou ter 550. Porque aí eu vou trabalhar com esse dinheiro, eu vou multiplicar esse dinheiro, sabe? Essa é a pessoa que sabe fazer o dinheiro trabalhar pra ela, sabe? Essa pessoa que tem dinheiro, não importa quanto que ela ganha, importa como que ela sabe trabalhar. E aí essa pessoa, como que é o emocional dela? É feliz. Ela fica sorridente, ela vai lá, olha o seu extrato bancário, fica assim, ali meu dinheirinho crescendo, ai que maravilha, agora eu pago todas as minhas contas, eu não tô devendo ninguém e ainda sobra dinheiro pra mim, ano que vem já posso viajar, já posso comprar meu carro, as coisas começam a melhorar, aí você fica motivado, você fica empolgado, a sua vibração ao seu redor, gente, ela começa a ser outra, e parece que as oportunidades, elas começam a surgir na sua vida, não sei de onde parece isso. De repente uma pessoa chega pra você e fala assim, fulano, olha, eu tô reparando aqui você na empresa, o seu trabalho tá maravilhoso, você tá cada dia melhor, evoluindo, eu acho que você merece um aumento de salário. E ele fala assim, caraca, gente, eu não tava nem contando com esse dinheiro. E aí o dinheiro começa a surgir de várias oportunidades pra você. Aí, de repente, cai uma taxa, sei lá, você consegue melhorar o seu financiamento. Você pagava uma taxa de 4%, e aí você consegue diminuir isso, sabe? Tudo isso, gente, é porque você agora tá com o seu emocional te ajudando, seu emocional trabalhando ao seu favor. E isso faz toda a diferença, tá? E vamos falar, então, sobre o consignado, tá? O empréstimo consignado. Pera aí, gente. Só beber uma água aqui. Já falei pra vocês, então, a diferença das dívidas controladas, dívidas descontroladas, dívidas judiciais, dívidas extrajudiciais. Já falei como que a dívida atrapalha a sua vida de maneira financeira, né? Porque ela tira o seu poder de compra, e de maneira emocional. Porque você fica numa vibração negativa, você fica triste, depressivo, e nenhuma oportunidade aparece na sua vida porque a sua vibração está ruim. E aí, vamos falar então do consignado. Bianca, beleza. Entendi tudo que você falou aí, mas agora eu tô aqui preso nesse consignado e que eu não vejo chance de sair dele. Eu me enfiei nisso aqui e agora, nem fazendo reza pra Santa Edviges, que é a Santa dos Endividados, eu consigo me livrar disso. Como que eu faço? Olha, primeiramente, eu tenho que falar pra vocês o seguinte, gente.
muito, mas muito cuidado com o empréstimo consignado. Por quê? O consignado, ele parece uma coisa boa, ele parece uma excelente oportunidade. Só que ele é meio escorregadio. Ele pode te dar uma rasteira quando você pega ele. Sabe por quê? A taxa do empréstimo consignado, ela é maravilhosa. É uma taxa bem reduzida, ela é pequena, ela é atrativa. Só que quando você começa a fazer o consignado e não anota isso no seu orçamento, não anota isso na sua planilha, você vai se enrolar todo e daqui a alguns meses o consignado está tirando a sua saúde mental. O consignado está afetando toda a sua vida, porque você não tem como diminuir isso, você não tem como se livrar dessa parcela. E assim, uma coisa que sempre me perguntam, Bianca, eu posso pegar esse consignado e sair dele? Eu não sei, eu quero me livrar disso. A resposta que eu tenho pra você é o seguinte: uma vez dentro do consignado, você não consegue se livrar do consignado, com certas exceções. Primeira coisa, existe uma possibilidade de você falar assim, Bianca, eu escutei falar que se eu pedir demissão do meu emprego, o consignado vai passar para boleto. Então eu posso me livrar desse consignado. Olha, realmente, isso é verdade. Se você estiver hoje empregada e você for lá, olha, eu não quero mais esse emprego, eu quero minha demissão, vou embora. Pede demissão, a empresa te dá demissão, o seu consignado, que até então era descontado no contra-cheque, ele passa a ser descontado em boleto, né? Você vai ter um boleto, um carnê, e aí esse carnê vai ser enviado para sua casa. Só que pensa o seguinte comigo, raciocina comigo, olha só. Se você tá com uma dor de dente, o dente tá doendo. Ai, tá doendo muito esse meu dente. O que você faz? Você vai no dentista e pede pro dentista analisar o seu dente, ver se tem cárie, ver se tem fazer alguma coisa ali, um canal, sei lá, passar um remédio, ou você vai lá e arranca o dente. Consegue entender a analogia? Arrancar o dente, beleza, vai solucionar a dor. Só que você saiu de um pequeno desafio, que foi a dor de dente, e passou por um outro desafio. O que foi? Você agora não tem um dente, tá menos um dente na sua boca. Então, percebe que isso não valeu a pena? Você trocou 6 por meia dúzia? Então, quando você tá hoje no seu emprego e você pede demissão do seu emprego para poder se livrar do consignado, você está saindo de uma situação aqui e se enfiando em outra muito pior. Como você vai fazer na sua vida? Não vai ter renda? Então, assim, quando me perguntam, Bianca, o que você acha dessa possibilidade? Gente, essa possibilidade, ela é inviável. Você não tem nem que pensar nisso. A solução é você tentar solucionar o seu consignado, reduzir a taxa, melhorar a forma como você está pagando isso, mas não pedir demissão, tá? Então, estamos resolvidos em relação a isso. Aí, segunda coisa que também me perguntaram. Eu posso, Bianca, colocar o meu consignado, então, para ser descontado em boleto? Eu não quero mais pagar o consignado no meu contra-cheque. Eu quero pagar em boleto bancário. Olha, essa pergunta é excelente. Inclusive, eu coloquei essa pergunta no meu stories hoje. E para saber se o pessoal sabia ou não sabia sobre esse assunto. E olha só, gente. Não existe de maneira nenhuma a possibilidade de você colocar o consignado para boleto. A não ser que você peça demissão. Tirando isso, não tem como. Bianca, mas por que, Bianca? Por que eu não posso fazer isso? Porque olha só, quando o banco te deu o consignado, ele sabia que você estava preso a ele. Ele sabia que tinha uma segurança de debitar aquele empréstimo todo mês no seu contra-cheque. Por isso, ele te deu um valor bem alto de empréstimo. Você pode reparar, o consignado, o valor que ele te dá é alto. Se você tentar um empréstimo comum, o valor nem é tão alto assim. Então, ele sabe, essa pessoa aqui nem podia pegar 10 mil reais. Ele olha lá teu orçamento, ela ganha isso aqui, eu acho que ela nem podia pegar 10 mil. Mas, como é consignado, eu vou pegar ela no pulo, ela não tem como fugir de mim, eu vou lá e vou liberar 10 mil. Mas, olha, ela tá ferrada comigo, porque se ela pensar em dar uma despertinha pra mim, não tem jeito, eu vou debitar no contra-cheque dela. Então, não tem como ela me enganar. Sabe aqueles filmes de terror em que o mocinho fica fugindo o tempo todo do vilão, ele fica correndo para um lado e correndo para o outro, e o vilão, ele não corre em nenhum momento, ele vai lá devagar o tempo todo, ele vai friamente, devagar, porque ele sabe que ele vai pegar o mocinho. Já repararam isso? Como é que é no filme? Ele não tem nenhuma pressa, ele tem certeza que ele
vai alcançar o mocinho e vai conseguir pegar. É a mesma coisa com o banco. Quando você pega um consignado, você fica se esperneando, batendo de um lado pro outro, querendo sair. E o banco, ele tá ali, olha, tranquilão na dele. Ele fala, olha, pode tentar à vontade, porque não tem jeito. Você não vai se livrar de mim. Então, não existe a possibilidade de passar o empréstimo para boleto. Até porque ele sabe que se você passar de desconto em folha para boleto, você não vai pagar mais o empréstimo, né? O banco não é bobinho, né, gente? Então, essa possibilidade não existe de maneira alguma. Esquece isso. Mas outra coisa que me perguntaram sobre empréstimo consignado. Me perguntaram o seguinte: se refinanciar, se eu vou lá e tento refinanciar o meu empréstimo, eu vou estar aumentando o valor dos juros que eu tô pagando no final? Então, preste atenção numa coisa. Se você hoje tem uma parcela de consignado, essa parcela não cabe no seu bolso. Você quer mudar isso. Você tem que pensar. Quando você senta lá com o gerente e conversa com ele, você tem que pensar o seguinte: olha, eu pago hoje R$200 por mês. Multiplicando aqui o prazo, a minha dívida hoje tá dando R$20 mil. Eu quero melhorar a situação aqui. Então, eu quero reduzir essa minha taxa de juros. Aí o banco vai falar pra você assim: quer reduzir a taxa de juros? Mas por quê? Porque o banco ele não vai negociar com você assim, moleza, não. Ele vai falar assim: mas por que você quer reduzir? Aí você tem que conversar. Eu quero reduzir porque eu fiquei sabendo que a taxa Selic, ela caiu. Aí o gerente vai falar: ela tá sabendo das coisas. Porque realmente, quando a taxa Selic desce, quando ela cai, a taxa de financiamento, ela cai também, de empréstimo. Então, ele fala assim: a fulana tá sabendo das coisas, hein? E aí ele fala assim: beleza, vamos tentar aqui alguma coisa no banco e tentar ver se consegue diminuir a sua parcela, diminuir os seus juros. E aí ele vai falar pra você assim: olha, olhei aqui no banco, consultei, você tem a possibilidade de reduzir, mas vai aumentar o seu prazo. Aí você fala assim: peraí, deixa eu calcular isso. Você pega lá a calculadora e fala: olha, hoje eu pago R$200, meu total deu R$20 mil. Eu vou pagar quanto? Você vai pagar 150. Calcula lá. 150 vezes tanto. 200 parcelas, 100 parcelas, calcula. E compara o valor que você iria pagar antes com o valor que você vai pagar agora. Porque às vezes a sua taxa é de 1,5 por mês. E aí ele botando a taxa para 1%, a taxa reduz. E mesmo que ele continue com prazo, com o mesmo prazo de antes, vale a pena você negociar. Porque assim, a taxa ela reduziu, gente. Então, você tem que olhar para todos os lados. Para a taxa do empréstimo e para o valor total do empréstimo. Pegar o valor da parcela, multiplicar e ver se realmente vale a pena ou não. E aí, às vezes, o gerente fala para você assim: olha, não tem jeito, o valor é esse mesmo. Então, vamos para a segunda possibilidade. Você tem a possibilidade, que eu falo isso para todo mundo, é seu direito de chegar em outro banco e tentar uma portabilidade do seu empréstimo consignado. Aí você chega pro banco, de repente o seu empréstimo hoje é do Itaú. O Itaú não quer negociar com você. Olha, a taxa é essa, não tem como abaixar. Você quis isso no começo do ano, agora é problema seu. Resolve isso aí, eu tenho que pagar. Aí você fala assim: tá bom, Itaú, beleza. Eu vou atrás de outro banco que me queira. Você vai procurar outro banco. Você pode ir pessoalmente em outra agência, Bradesco, Santander, Caixa, ou você pode entrar na internet e tem opções que você solicita a portabilidade pela internet, tá? Sem sair de casa. Você vai lá, coloca os seus dados, coloca o valor do seu empréstimo e solicita. E aí o banco vai analisar: olha, fulana, eu olhei aqui a sua proposta, eu quero que você venha pra gente. Eu quero a sua dívida. Então eu vou comprar a sua dívida. E aí, vamos supor que o Santander gostou da sua dívida e ele quer comprar. Até porque, gente, lembra uma coisa? Lembra que eu falei pra vocês que pro banco é super seguro. Ele sabe que você não tem como dar calote pra ele. Então ele quer a sua dívida, beleza? Ele sabe que não tem como você parar de pagar. E aí ele fala assim: olha, então eu quero a sua dívida. Eu vou avisar lá pro seu banco. Aí ele vai entrar em contato com o Itaú, mandou e-mail pro Itaú e fala: Itaú, a cliente Maria, ela quer vir pra cá. Então eu tô querendo trazer a dívida dela pra cá. Eu quero que você faça a portabilidade pra mim. Aí o Itaú vai falar assim: não gostei disso, eu não quero que a Maria saia daqui. E aí, o que ele faz pra você? Ele liga pra você e fala: Maria, aqui é o gerente do Itaú.
O Santander me ligou, falou que você quer ir pra lá, você quer mudar a taxa. Olha só, a sua taxa é 1,4, é uma taxa excelente. O Santander está te oferecendo uma taxa de 1%. Então, eu vou te oferecer uma taxa de 0,9%, você fica aqui com a gente. Tá vendo a diferença? Quando você mostrou pro banco que você não está para brincadeira, quando você mostrou para ele que você agora está em situação de negociar, que não é só ele que quer a sua dívida, existem outros bancos que querem a sua dívida. A partir desse momento, você começou a incomodar o banco. E quando você incomoda ele, ele fala assim, vou ter que melhorar essa taxa aqui. Eu vou ter que fazer alguma coisa para essa cliente não sair daqui. Porque ele não quer perder esse empréstimo, ele não quer perder essa dívida. E aí ele começa a negociar com você. E por mais que você fale assim, Bianca, a minha taxa por mês é 1,5, é 1,4, já é baixa. Concordo com você, essa taxa, ela já é baixa. Mas sempre tem a opção, sempre tem a possibilidade de você reduzir essa taxa. E quanto mais baixa você colocar, gente, melhor para você, é menos juros que você paga. Então, se você começar a sair dessa zona de aceitar tudo que o banco te fala, se você começar a prestar atenção nas dicas que eu te dou aqui, você vai ver que mesmo no empréstimo consignado, que é um empréstimo difícil de você conseguir sair, você tem possibilidade de melhorar a sua situação, sabe? De reduzir aquela parcela por mês. E aí, você vai falar o seguinte, Bianca, beleza, eu fui lá, consegui a portabilidade, consegui reduzir minha taxa, agora minha parcela que antes era R$200, agora eu tô pagando 150. Olha, tá maravilhoso. Beleza. E aí você vai fazer o quê? Você vai chegar lá e vai pegar os R$50 e vai gastar o dinheiro? Vai pegar os R$50 e vai torrar? Não. Nesse momento, você precisa ser estratégico. Você precisa pensar o seguinte, olha, esse dinheiro que agora era destinado para o meu empréstimo, eu vou pegar o dinheiro e vou criar uma reserva de quitação. Porque é dessa forma que você evita de você entrar em novos empréstimos. Quando você tem uma reserva de dinheiro, daqui a algum tempo, se você precisar pegar dinheiro emprestado novamente, se tiver algum imprevisto na sua vida, você não vai recorrer aos bancos. Você não vai precisar entrar em novo empréstimo, porque você tem a sua reserva de quitação. Então, aqueles R$50 que sobrou ali, você vai guardar e investir esse dinheiro. Percebe que a partir desse momento, a partir desse momento que você muda o seu jogo, que você agora negociou com o banco, que você agora criou uma reserva de quitação, você está mostrando que você está assumindo a posição de dono do seu dinheiro. Até então, você estava à mercê das regras do banco, você estava à mercê daquilo que estavam te impondo. Agora não. Agora você começa a ter autonomia de mandar no seu dinheiro, de mandar no seu orçamento, de poder negociar com o banco e mostrar para ele que você tem conhecimento, que você sabe dos seus direitos, que você sabe que você tem como diminuir a sua taxa, de maneira que caiba no seu orçamento. Então, gente, não perca a oportunidade de negociar com o banco, de pedir a portabilidade, de entrar pelo site e pedir. De repente, o banco não está atendendo ninguém presencialmente. Eu sei que alguns bancos estão. Uma amiga minha trabalha na Caixa, ela falou que algumas agências da Caixa estão atendendo, outras agências não estão atendendo. Então, assim, tenta... Bianca, eu não consigo ir pessoalmente na Caixa, não consigo ir no Bradesco. Entra no site e solicita a portabilidade, porque tem essa opção pelo site. O importante é você não se deixar... ficar confortável com a taxa que você tem hoje. Ela é baixa? Sim, ela é baixa. Mas ela pode ser sempre melhor. E quando você se mostra com conhecimento, você pode diminuir a taxa. Você pode começar a mostrar que você tem noção dos seus direitos, tem noção do que está acontecendo. E uma outra coisa, gente. À medida que a taxa Selic cai, mais baixo fica o empréstimo, mais baixo fica a taxa. Então, assim, a taxa está caindo a cada mês e você tem a chance de diminuir essa taxa hoje, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas pra gente poder finalizar a live de hoje. Eu até separei, gente, eu queria falar também com vocês sobre empréstimo comum, sem ser o consignado. Mas como tá muito comprida a live de hoje, eu vou deixar para falar na próxima live sobre como você faz para poder sair do empréstimo comum, sem ser o consignado, tá? Deixa eu ver aqui. A Roseli tá falando que mudou o comportamento dela depois que começou a ouvir suas dicas.
Ai, Roseli, que bom escutar isso. Eu fico muito feliz em saber que eu estou conseguindo agregar, sabe, conhecimento pra vocês. Que eu tô conseguindo ajudar de alguma forma. A Maria falou que a Caixa atende presencialmente. Então, eu não sei. Como eu falei, Maria. Ah, você tá afirmando ou tá perguntando? Eu não sei. Algumas agências estão atendendo presencialmente, outras não estão. Era ir presencialmente. Só que por causa da pandemia, não tem como. Às vezes não dá. Então, temos que tentar através de internet, tá? Mas o importante é tentar. O importante é não deixar isso ficar do jeito que tá. A Lid está falando aqui, tem como diminuir as taxas do empréstimo pela NET? Porque o gerente não negocia comigo. A reserva de quitação seria a reserva de emergência que existe nas corretoras? Então, calma aí. Primeira pergunta. Se tem como diminuir as taxas de empréstimo pela internet? Sim, tem como sim. Tem como solicitar sim, tá? Isso existe. 2 tipos. Você pode solicitar através de portabilidade, ou seja, migrar a sua dívida hoje para um outro banco. Tem como fazer isso na internet. E segunda possibilidade, Lid, você tem como diminuir a sua taxa de empréstimo hoje junto com o seu banco. Seu banco é Caixa Econômica, você entra em contato com a Caixa Econômica e pede para abaixar a taxa de acordo com a queda da taxa Selic. Isso pode ser feito sim, tá? Eles chamam de atualização do seu crédito. Isso acontece. Mas o que? Ela falou que o gerente não negocia comigo. Então, atualmente, eu sei que está complicado. Os gerentes não estão recebendo as pessoas nas agências. Alguns clientes conseguem ser atendidos, outros não. Então, infelizmente, temos que optar pela opção de online, né? E a reserva de quitação seria a reserva de emergência. Então, olha só, reserva de quitação, eu gosto, isso depende muito de cada educador financeiro. Eu gosto de fazer o seguinte, reserva de quitação é um dinheiro que eu separo para poder chegar no meu credor e oferecer para ele, olha, eu tenho aqui 5 mil reais, eu tenho aqui 3 mil reais, eu quero abater a minha dívida. Porque quando você tem o dinheiro à vista, você consegue diminuir o seu desconto, aliás, aumentar o seu desconto. E aí, a reserva de segurança é um outro tipo de reserva de emergência. É uma reserva que você guarda para você usar em caso de imprevistos. Eu gosto de separar as 2 reservas, tá? Eu não gosto de usar uma mesma só. Tem educadores que usam uma mesma reserva para os 2 casos, mas eu prefiro separar. Deixa eu ver mais o que, gente. A Maria tá perguntando sobre parcelagem de cartão de crédito. Então, Maria, eu não falei hoje porque não deu tempo, tá? Mas semana que vem eu vou fazer uma nova live falando sobre dívidas. E aí eu vou falar só sobre parcelamento de cartão de crédito, empréstimo comum, que é o crediário, que é parcelamento de cheque especial, tudo isso, que são empréstimos diferentes de empréstimo consignado, tá? Hoje eu dei um foco para o consignado, que é hoje, assim, a maior dificuldade das pessoas que me procuram. Então eu dei uma preferência para isso. Mas semana que vem eu vou fazer uma nova live sobre dívidas e falar somente de outros empréstimos, tá bom? A Maria tá falando que os bancos estão pedindo para os clientes não sair com seus consignados. Como assim não sair? Ah, não migrar? Porque assim, não tem como você sair do consignado, como eu falei no começo. Consignado você fica até o final. Você pode migrar de um banco para outro. Gente, o banco, quando ele fala pra você, olha, não vale a pena você migrar. Porque o quê? Ele não quer que você tente sair. Porque quando você sai, o banco perde um cliente. Então, pra ele não é bom. Você, nesse momento, não tem que pensar num banco, tem que pensar em você. Se o banco hoje não está te oferecendo uma taxa confortável, uma taxa viável para você, e você sabe que outro banco te oferece, por que não você sair desse banco? Você tem que pensar na sua vida financeira e não no banco, sabe? Então você chega pro gerente e fala, olha, eu gosto muito desse banco, quero ficar aqui. Só que, infelizmente, um outro banco está me oferecendo uma taxa melhor, uma situação financeira melhor. E aí, é a mesma coisa que você está no mercado. Quando você está no mercado, tem lá um produto com desconto. E aí o outro mercado fala assim, olha, eu tenho aqui um produto mais barato que esse daí. Você vai no outro. Você vai comprar nesse? Ele fala assim, não compra nesse não. Não vai no outro não, fica aqui comigo. Fala assim, ou não. Eu vou comprar no outro mercado. É mais barato lá, sabe? Então eu vou pra onde o mercado me oferece um preço melhor. É a mesma coisa que o empréstimo. Você tem que ir pro banco que te oferece uma melhor taxa. Se o seu banco atual não oferece, ó, desculpa, banco, desculpa, mas tô indo embora. E aí, nesse momento que o banco percebe que vai perder você e ele não quer perder cliente de consignado, ele vai lá e ele resolve negociar com você, tá bom? Então, gente, vou encerrar a live.
Qualquer dúvida, deixa eu ver aqui. A Clara tá falando que gosta das dicas, apesar de não ter nenhum empréstimo. Olha, Clara, tá de parabéns. Muito bom saber que você não tem empréstimo. Então, o segundo passo, já que você não tem empréstimo, não tem dívida, é começar a juntar dinheiro. Então, você tá já na frente das pessoas que têm empréstimo e já pode começar a juntar dinheiro esse mês. E, gente, tudo isso aqui envolve o quê? Envolve você saber organizar a sua vida financeira. Porque se você não dominar a sua vida financeira, se você não organizar o seu dinheiro, não tiver de cabeça quanto você gasta por mês, ó, de nada adianta as minhas dicas, de nada adianta você ficar tentando negociar, diminuir taxa, não adianta, porque mês que vem, daqui a um ano, vai voltar de novo. Tem que parar a sua vida financeira hoje, anotar tudo que você gasta, dominar o seu dinheiro, saber para onde está indo. Você tem que chegar hoje para mim e falar assim, Bianca, já fiz aqui minha planilha, de hoje até o final do ano, eu sei aqui tudo que vai sair. Eu sei que mês que vem eu posso gastar R$100. Eu sei que mês que vem, no mês 4, mês 8, eu posso gastar 1.000. No outro mês eu posso gastar 200. Sabe assim, você tem uma visão de longo prazo. Se você não fizer isso, se você não organizar a sua vida financeira, até porque, gente, a organização financeira é um módulo do meu curso essencial. É o coração do meu curso. Porque sem essa parte, olha, toda a sua vida ela fica pendente. Então, assim, isso que eu tô falando pra vocês hoje são dicas, são ajudas que vão melhorar, mas não vão resolver a sua vida, não vai ajudar nem resolver a sua vida financeira se você não parar e organizar as suas finanças, se você não dominar o seu dinheiro, tá bom? Se você não fizer isso, ó, nada feito, a sua vida não vai andar. A Clara tá falando que ela sempre anota tudo que gasta. Isso, Clara. E além de anotar, tem mais. Tem que anotar, tem que limitar, tem que traçar objetivos, metas, tem que saber o que é prioridade pra você, sabe? Tudo isso eu explico no meu curso. Porque se você não fizer isso, você nem consegue juntar dinheiro. E aí você ganha R$2.000, gasta R$2.000, ó. E aí ficou na mesma. Consegue perceber que a sua vida, ela só cresce quando você ganha 2.000 e gasta 1.500, porque R$500 está investido no seu futuro. Você está criando a sua reserva de quitação, a sua reserva de emergência, a sua reserva de investimento, sabe? Tudo isso vai te ajudar a você evoluir. Agora, se você não planejar a sua vida, não tiver um planejamento, ó, nada feito, tá bom, gente? Então, beijo, beijo, beijo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Aguardo todos na quinta-feira, tá bom? Beijos, tchau, gente. Até quinta-feira, às 18h03.